E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É, Vamos bater um papo aqui sobre selva corporativa. Esse vídeo hoje vai para um aluno meu que eu não posso falar o nome dele. Vou fazer de conta que é Cristiano o nome dele. Só fazer de conta. É, Tem algumas coisas que eu gostaria de falar para o Cristiano. Porque depois de mais de uma década de dedicação à empresa, ele está se desligando. E aí ele está passando por aquela chantagem emocional do tipo, pô, cara, você vai deixar a gente na mão mesmo? E aí, nessas horas, a gente para pensar, meu Deus, como eu estou sendo ingrato, como e, e, e no fundo, quando a gente sofre uma relação abusiva, numa relação abusiva, o abusador ele sempre nos convence de que a culpa é nossa daquilo que a gente está sofrendo e de que a culpa é nossa da gente não ter dado certo. É um estupro emocional e a gente tem que aprender a se defender disso. Então não vamos falar da sua vida, porque a gente não precisa te expor, mas eu quero contar algumas histórias interessantes. Todo mundo adorou o Parasita e eu falo, gente, é impressionante como se ganha dinheiro recondicionando coisa que já existe. E não tem aquele o Parasita, vai ter spoiler dos dois, tá? Tanto do Parasita quanto do Crime e Castigo. Isso daqui, ele nada mais é do que uma forma disso daqui. Então a gente vai contar um pouco dessas duas histórias e vai correlacionar um pouco com a história desse personagem com esse nome fictício que eu criei aqui. Hum, Olha que interessante. A gente tem uns conceitos importantes aqui a respeito de dignidade. O Parasita, o Crime e Castigo, eles falam muito sobre dignidade. E aí, para tecer a minha maneira de enxergar a coisa, que é toda fantasiosa e é cheia de sinapses esquisitas, eu vou usar alguns elementos, como o elemento do dragão, que é algo que a gente deve tentar a todo custo acabar se tornando. E depois a gente vai ver o lado oposto do dragão, que é a vítima do dragão, né? Que é o incinerado pelo dragão. E a gente vai ver sobre processos que vão de privação a desesperança, desumanização e por que não, zombificação. Então vamos lá. Então, primeiro a gente precisa começar do dragão. Imagina que eu ralo e eu consigo juntar 100 mil reais. E aí eu faço um investimento muito bom que me dá cerca de 0,5% ao mês aí no mercado. Então eu consigo 500 conto. Dá para se aposentar com 500 conto? Não dá, né? É difícil. Talvez tenha. Quer dizer, talvez. Tem um monte de gente que vive com essa grana. Mas é uma vida sofrida, uma vida lascada. Então, imagina que com 500 mil reais você fala assim: não, agora sim eu vou viver de renda. Melhorou um pouco, mas não é um paraíso. Porque aí você fica pensando: mas e se eu ficar doente? E se eu precisar fazer uma cirurgia? E se eu precisar ajudar minha mãe? E se eu precisar ajudar os vizinhos? E se meu carro quebrar? Então, com essa aposentadoria, vira a gente se aposentar? Não, é difícil. Então eu tenho que eu junto essa grana, mas eu continuo trabalhando e continuo trabalhando arduamente para juntar. Aí os anos se passam e quando eu vou ver, eu tenho 2 milhões de reais e a minha taxa é a mesma, né? Vou fazer de conta que eu aprendi a investir e aí eu tô tirando 0,6% ao mês. Aí esse daqui virou meu salário, pô, melhorou já, melhorou. Mas aí eu seguia umas caldas dos investidores e um monte de coisa. E aí quando eu fui ver, eu tava com 3 milhões. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Não, né? Porque eu não estou construindo raciocínio nenhum. 18 mil. E aí você fala, pô, já dá, mas aí eu vou parar de trabalhar? Não, não vou parar de trabalhar. Mas você percebe que quando você pensa que você vai ter uma renda aí de uns 18 mil reais em 2022, você fala assim, não, eu vou garantir que nada vai me faltar, eu vou garantir. E aí estende isso para sempre. Imagina que você virou um TikToker famoso, e aí você apareceu em tantos programas e vendeu tanta coisa. Você virou um jogador de futebol que você fez tanto gol, virou uma celebridade, ou você virou um vendedor de Hotmart que vendeu tanto curso. E aí imagina que de repente você está com 100 milhões de reais. É, Aqui a gente chega num ponto. Aqui você corre um sério risco de virar dragão. E o que é virar dragão? É porque você estava tentando a segurança na sua vida. Você estava tentando ter segurança na sua vida.
Mas com 600 mil reais por mês, você tem problema de segurança na sua vida? Não, né? Não, convenhamos, era a sua primeira aposentadoria e agora que você tinha acumulado capital. Agora você está recebendo isso todo mês de dividendo, de rendimento. Você não tem mais esse problema. Só que geralmente as pessoas que chegam nesse patamar aqui, o que acontece com elas? Elas acabam virando dragões. E o que é um dragão? E eu quero que vocês associem isso com empresas que vocês conhecem, com pessoas que vocês conhecem. O dragão, ele se isola. Você já viu o dragão namorando? Você já viu o dragão indo pra balada com... Tô falando em história de fantasia mesmo. Tirando World of Warcraft, né? Mas você já viu os dragões se chamando para um churrasco? Não, por quê? Porque os dragões eles estão ocupados sentados sobre sua pilha de ouro. E essa pilha de ouro ela se torna massacrante para a alma deles e aprisionadora. Porque, vamos lá, você tá com uma renda de 600 mil e todo mundo sabe que você tá com uma renda de 600 mil por mês. E aí a menina fala assim, nossa, eu te acho tão simpático, tão legal. E aí o teu cunhado fala assim, pô, cara, eu te considero pra caramba. E aí aquela amiga da tua vizinha fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu não converso com você, eu queria tanto te ver pra gente bater um papo aqui. Eu precisava de umas dicas, assim, de como abrir empresa. E aí você fala, caralho, todo mundo que me procura por alguma coisa. Porque o dragão é bonito? Não. O dragão é legal? Não. O dragão é engraçado? Não. O dragão é simpático? Não. O que o dragão faz? Ele tem ouro e solta fogo. Então ele queima todo mundo e ele fica sentado sobre a pilha de ouro que ele tem. E impede guerras, porque ele concentra todo o poder dele. O dragão do Smaug do Hobbit morreu no dia seguinte, tinha 5 exércitos na porta da casa do cara. E aí a gente vai para as vítimas do dragão. A vítima do dragão, ela tá preocupada em ter uma aposentadoria de 600 mil por mês? Não. Ela tá preocupada em ter uma aposentadoria de 100 mil por mês? Não. De 5 mil por mês? Não. Ela tá preocupada em comer. Ela tá preocupada em comer. E o dragão tá preocupado em conseguir ouro. E aí ele fala assim, cara, eu preciso de uma moedinha dessa daí pra eu comprar comida pra minha família e me dar. Não. O que um dragão precisa que você faça? Bate lá na porta do tesouro dele. O que o dragão precisa que você faça pra ele? Nada, ele já tem tudo. Então ele taca fogo em você e ele te devora. Fora isso, ele não precisa que você faça nada pra ele. Não precisa que você preste um serviço. O dragão não precisa fazer aula de inglês. Ele fala com você dentro do seu cérebro, alguns. Dentro da sua mente. Cérebro é outra coisa. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque quando você vai olhar para as empresas, o que você percebe? Que a empresa é um dragão e ela deixou de enxergar pessoas há muito tempo. O problema dela é a acumulação de ouro. Ela quer cada vez mais acumular ouro. E aí o objetivo do dinheiro, que inicialmente era comprar comida, conforto, segurança, paz, um bom vestuário, para que você pudesse ter uma vida boa, o dragão ele já perdeu isso, porque ele tá batendo meta, ele tá falando, porra, eu tô ganhando 600 mil por mês aqui dos meus investimentos, mas se eu tivesse investido um pouco melhor, eu tinha feito 700 mil. Ele gasta quanto para passar o mês dele? 12 mil reais. É o orçamento da família dele. Então, ele gasta 12 mil e todo o resto ele fica irritado porque ele não tá ganhando tanto quanto ele gostaria. E aí ele começa a colocar defeito no Rodya, na Dunya, no Marmeladov, na Ivanov, não sei ler, na Sônia. Aí a gente vai para Crime e Castigo. Porque as empresas e as pessoas com muito dinheiro e que se tornaram dragões, eles só pensam em juntar cada vez mais capital e ter cada vez mais dinheiro e conseguir cada vez mais coisas. E aí eles sabem que você precisa do dinheiro deles. Então eles sentem que eles têm poder sobre você. Já que você depende do ouro que ele tem e que ele pode te dar migalhas desse ouro que no fim das contas vai acabar retornando para ele. Ele acha que ele tem poder sobre a sua existência. E o Crime e Castigo, ele fala muito sobre isso. Parasite também fala muito sobre isso. Esse jogo aqui é muito... Vamos combinar um jeito de falar o nome do cara aqui? Dostoiévski. Errado. E vocês entenderam, então tá tudo bem. Esse jogo aqui é muito isso. Você é pobre, não é? Você não é pobre? Você é pobre, cara. Então vamos fazer o seguinte.
A gente vai jogar carta. Se der azul, eu te dou o dinheiro. E se der vermelho, eu te dou uma porrada, eu te dou um tapa na cara. Tapa na cara mata? As pessoas morrem de tapa na cara? Não. Tapa na cara humilha. Ele envergonha a sua alma. Então, você tá precisando de dinheiro? Eu vou jogar. Deu azul? Eu te dou aqui R$ 100, cara. R$ 100. R$ 100. Para você que tá precisando comer aí, porque você não tem nada, porque você é um fracassado na vida, porque você já tem 40 anos e não deu certo, tudo deu errado a sua vida inteira. Então, basta que você jogue no chão. Se sair azul, eu te dou R$ 100. E você pode jogar isso quantas vezes você quiser. Só que quando cair vermelho, eu vou te dar um tapa na cara. Aí o cara joga, dá vermelho, toma tapa. Joga, dá vermelho, toma outro tapa. Joga, dá vermelho, toma outro tapa. Aí ele joga e dá azul. O que ele faz? Ele levanta a mão, porque os 3 tapas que ele tomou na cara não deixaram ele machucado, não deixaram ele debilitado, mas abalaram o espírito dele. Então, quando ele consegue jogar a carta e dar azul, ele abre a mão e vai com tudo dar um tapa na cara do cara que propôs o jogo pra ele. E aí, o que o cara faz? Segura o braço dele e fala: Não foi isso que a gente combinou. Não foi isso que a gente combinou. Toma aqui, eu te dou dinheiro. Cenzão pra ele. Aí ele joga de novo, toma tapa. Joga de novo, cenzão. Joga de novo, toma tapa. Joga de novo, cenzão. O cara ganhou 300 conto. Levou 7 tapas na cara. Isso daqui vai corroendo a alma do cara. Porque cada tapa que ele leva, ele se torna humano. Ele se esquece de que ele tá conversando com um dragão e vai despertando a humanidade nele. E por que é que eu tô me submetendo a isso? Por que é que o que eu tenho de diferente desse cara para ser obrigado a aguentar a tapa dele sem nunca poder revidar? E tudo que eu faço só atinge o bolso dele. E tudo que ele faz atinge o meu espírito. Só que o bolso dele esgota? Não, porque esse cara é um dragão. O ouro dele é praticamente infinito. Então esse cara liga que ele tá perdendo umas moedas. Não, depois eu vou comprar coisa nas empresas dele e o capital vai voltar para ele mesmo. Tá vendo que quando a gente olha de fora, quando a gente faz um retrato de como a sociedade funciona, os ricos e os pobres, eles passam isso o tempo inteiro. E Parasite mostra o quanto esses ricos, inconscientemente, eles vão ferindo cada vez mais ao humilhar, ao usar, ao submeter as pessoas, ao subjugar as pessoas, elas vão perdendo cada vez mais a humanidade, elas vão perdendo cada vez mais a dignidade. E aí, assim, você é meu motorista, você me leva para onde eu quiser. Domingo é aniversário da minha esposa. Não tem problema, eu te pago adicional para você me levar onde eu quero no domingo. Você faz hora extra, porque se você não quiser, alguém vai querer. Não, mas é aniversário da sua esposa, isso não entra em questão, eu tô te pagando adicional. Eu tô te pagando a mais. Então, eu sou motorista, mas hoje, olha, especificamente hoje, eu quero que você se vista de cacique. Por quê? Porque eu vou te caçar, eu sou um cowboy, eu vou te dar um tiro, aí você vai fingir que você morreu. Mas eu sou um motorista, eu vendo meu tempo para dirigir o seu carro. Não tem problema, eu te pago. Eu te pago. Tá vendo que a mecânica do chefe com o motorista dele, ele é muito semelhante com a do cara que convida o protagonista pro jogo? Você não tem nada a perder, cara. Você não vai ter que me pagar nada. Você só vai tomar um tapa na cara e quando você acerta, você ganha dinheiro. Esse cara aqui, ó, ele é motorista e ele ganha muito mais do que os motoristas na média. Mas aí ele se submete. Mas ele não perde dinheiro, ele não perde, ele não sai perdendo, ele sempre ganha dinheiro. Só que, ó, ao que ele tá tendo que se submeter. Então você tem uma família que vive no esgoto, praticamente, tendo que fazer o que o dragão pede que eles façam. É, e é uma e são coisas cada vez mais humilhantes que eles têm que se submeter para conseguir aquilo que eles precisam para a sobrevivência deles. Crime e Castigo, ele vai muito nessa onda aqui, porque ele tem determinados personagens. E sim, vou dar spoilers. Você tem o cara que estudou a vida inteira, o cara que estudou humanas, leu muita história, leu muito sociologia, leu muito psicologia, leu muito
antropologia, e aí ele quer vender isso pro mercado e o mercado não quer comprar. Então ele está dependendo de bolsa, ele está dependendo de favor, ele está dependendo de gente que queira aulinha de gramática, reforço escolar para criança de quinta série. E aí os caras pagam o que eles podem, porque as famílias são todas pobres, então eu te recompenso aqui com o que eu quiser. E aí se você quiser dinheiro, então você vai ter que fazer alguma coisa que o dragão queira. E o que o dragão quer é destruir toda a sua humanidade. Então, a história começa com o Roger, ele tendo que abrir mão das coisas que eram mais preciosas para ele, porque eram as únicas coisas que tinham sobrado. Um reloginho que ele ganhou da mãe, uma lembrancinha que ele tinha ganhado da irmã. E aí ele vai lá na mulher que é a agiota e fala assim, isso daqui é tudo que eu tenho, quanto que você me paga nisso? Então, aquele presente que você ganhou da sua mãe que já tá velha e que tá quase morrendo. Aquele presente que você ganhou da sua irmã, que é a segunda pessoa mais importante que você tem na vida, e que você não tem oportunidade de ver porque ela tá passando os perrengues da vida dela. E literalmente são as únicas duas coisas que te sobraram, porque tudo que você tinha você perdeu nessa sua tentativa de ganhar a vida com Uber Eats e com iFood e alugando carro para trabalhar de Uber. E aí você chega pra ela e fala, quanto que você paga nisso? E aquilo não tem preço, aquilo é inestimável pra você. E ela fala, nesse reloginho aqui eu pago R$ 10. Porra, como assim R$ 10 num relógio que é uma relíquia, que é um artigo vintage, que é de família, que é herança de várias gerações? Não, mas é o que eu me disponho a pagar. E nessa outra lembrancinha aqui, R$ 15. E o cara tá com fome, ele tá precisando daquela comida pro dia. Ele fala, 25 conto eu consigo jantar. E aí ele se resigna, ele se humilha. Ele vai lá e fala: tá, vamos fechar negócio. E ele leva 20, ele achando que vai levar R$ 25, ela fala assim: então, mas aqui você tem aquela outra dívida. E você não pode quitar a dívida, claro, mas eu vou descontar pelo menos os juros. E aí desses juros aqui vai ser R$ 15, então toma 10. Aí o cara ele abre mão das duas coisas mais preciosas que ele tinha na vida dele e vai para casa com R$ 10. E aqui se seguem outras histórias, e cada uma dessas histórias, cada um desses personagens vai ter uma vida tão desgraçada quanto e uma história tão lazarenta quanto. Assim como em Parasita, cada um dos personagens dessa família vai mostrando uma história e vai mostrando aqui que tem que se submeter. Talvez essa irmã, ela não seja mentirosa, mas ela é obrigada a mentir. Assim como a Sônia, ela não é uma pervertida, mas ela é obrigada a se prostituir. Ela é uma vagabunda? Não, mas ela precisa comer. Essa daqui é uma charlatã? Não, mas ela precisa comer. Isso vai destruindo a humanidade das pessoas. E aí, quando você não tolera mais, quando você quebra a regra e dá um tapa na cara do outro, quando você quebra a regra e se rebela contra aquele que te explorou, quando você se vira contra o dragão, aí os caras falam assim: nah, mas aí é porque você é um vagabundo, bandido, merece ficar na cadeia, tinha que cancelar esse CPF. Olha a importância de programas como o do Datena e afins. Porque se você deixar que as pessoas tenham consciência de classe, se você deixar que as pessoas tenham consciência das mecânicas às quais elas são submetidas, elas falariam: os dragões não precisam existir e todas as pessoas elas têm direito à dignidade para que não tenham que se submeter a isso aqui que elas estão fazendo para conseguir dinheiro. Então você não sentiria culpa, e crime e castigo é uma reflexão acerca da culpa de crimes que são cometidos, porque são corretivos de injustiça social, e a gente, como sociedade brasileira, não tem maturidade para falar sobre isso, porque a gente está 40 anos assistindo o programa do Datena falando: leva o bandido para casa, então, se você quer proteger. Estou dizendo que tem que defender bandido? Não. Estou dizendo que os crimes cometidos por desespero e por falta de alternativa contra dragões que já perderam há muito tempo a correlação entre o dinheiro e a comida que ele pode comprar para pessoas, deveria ser levado em consideração por todo mundo e não está sendo levado em consideração. Assim, uma coisa que me assusta é que você tem lá o seu departamento e aí você tem 4 cargas para 4 pessoas. Você tem 4 cargas para 4 pessoas. A empresa vai lá e aumenta uma carga aqui, ó. Aí depois ela vai lá e aumenta uma carga. Então você tem 6 cargas para 4 pessoas.
Olha o que aconteceu. Um desses caras aqui não aguentou e pediu para sair. Esse cara não aguentou e pediu para sair. O que aconteceu? Ficou 6 cargas para 3 pessoas. E a empresa levou 8 meses para aprovar a substituição desse cara. Ninguém tá aqui falando da vida do meu aluno, hein? Cujo nome fictício é Cristiano, que não tem nada a ver com o nome dele de verdade. Mas olha a situação em que submeteram esse cara. Submeteram esse cara a essa situação aqui. Submeteram esse cara a essa situação aqui. Chegaram para ele e falaram assim: não, trabalha aí, faz aí o negócio. Mas o cara saiu. Eu já tenho um cara que é bom e que eu posso contratar para trabalhar nessa vaga. Não, mas aqui a gente precisa aprovar. É um procedimento da empresa, a aprovação vem de cima. E ficou 8 meses para vir esse negócio. Aí quando você realmente não aguenta mais e quando você fala, eu vou quitar dessa merda, eu vou arrumar um outro emprego onde eu consiga viver com dignidade, onde eu não tenho que trabalhar por 2, porque é o que está acontecendo aqui. Eu tô há 8 meses trabalhando por 2. Quando você finalmente decide sair, os caras falam assim, não, mas por que você quer sair? A prova vaga que eu fico. Não, sabe o que é? O superintendente, o regional, ele quer uma explicação de você. Porque como que nesses últimos 8 meses você trabalhou com essa pessoa e funcionou o departamento? Se funcionou sem até agora, por que dá para continuar sem? Por que você está pedindo isso? Ou seja, você tem um dragão que já perdeu há muito tempo a noção de como vive o Rod, de como vive a Dunia, de como vive a Sônia, que não entende o que está acontecendo, porque ele só consegue olhar para o dinheiro, para o capital que ele está acumulando. Por isso que quando vocês perceberem que vocês estão chegando aqui perto, pelo amor de Deus, não virem dragões e comecem a fazer caridade, e comecem a ver o quanto que R$ 100 impacta a vida de determinadas pessoas, e comecem a perceber o quanto um bolsa fralda para um amigo que acabou de ter filho impacta a vida e transforma a vida da pessoa e compra dignidade para ela conseguir seguir, vendo propósito na vida e na existência dela. Não se torne um dragão simplesmente porque você quer dinheiro infinito, porque você vira esse cara aqui, você fecha as portas para todos os seus amigos porque você começa a achar que os caras só querem a tua grana e só querem falar com você para pedir alguma coisa. Não seja essa pessoa. Mas também não se prostitua para uma empresa que não consegue enxergar que ela é um dragão e que fala assim, não, se você aguentou 8 meses sem esse cara aqui, continua, porra. É só você continuar do jeito que você entregou até agora, sendo que você está tomando remédio, sendo que você está dormindo 6 horas por dia, sendo que você não vê alegria em viver, você não vê a sua filha crescer, você não vê graça em mais nada. E aí você fala, cara, pra mim basta. E aí esse dragão vem e conversa com você e faz você se sentir mal porque você não veste mais camisa da empresa e porque você tá abandonando o papo. Que pariu. Então, de vez em quando a gente tem que sair um pouco da nossa posição e ver que não importa se você ganha 20, 30 pau, você pode estar trabalhando para um dragão e esses 20, 30 mil pode estar sugando a sua alma, porque você pode não estar conseguindo fazer mais absolutamente nada. E você pode estar tendo que fazer coisas que são absolutamente contra todos os seus princípios. Você pode estar fazendo esses outros 2 caras aqui, ó, ficarem doentes e enlouquecerem. Por quê? Porque você não consegue negociar com o dragão e fazer eles enxergarem que se eles querem colocar 6 cargas no lugar das 4 que existiam, deveria ter 6 pessoas agora e não 3. É muito importante que você consiga ver quem é a vítima nessa estrutura. E se você não conseguiu, ao longo dessa década inteira, fazer esse dragão perceber quem ele é na sua vida, não é numa conversa no dia de pedir as suas contas que você vai conseguir fazer isso. Você tem que ir embora de cabeça erguida, você tem que ir embora para uma empresa que vai te dar oportunidades de sair dessa vida lazarenta que é a selva corporativa em grande parte das empresas e viver num lugar onde você sinta pelo menos que você consegue viver com dignidade, pagando os seus boletos sem ter que encontrar os seus princípios todos os dias. Desculpa me exaltar, mas é porque se fosse você olhando para outra pessoa, talvez você estivesse tão indignado quanto eu tô de ver você fazendo isso com você mesmo. Se você estivesse vendo outra pessoa fazendo o que você está fazendo, talvez você se sentisse mal e tentasse impedir ela de fazer isso. Mas como é você, quando é com a gente fala, não, eu tinha que ser forte, eu tinha que aguentar, eu tinha que tancar, eu não podia fracassar desse jeito. E se fosse eu no teu lugar, que conselho você daria para mim?
Então, se a gente consegue ver o limite do outro, então que a gente comece a respeitar os nossos limites também. E se a gente consegue ser compreensivo com os limites do outro, então que a gente consiga ser compreensivo com os nossos limites. Porque perrengue para pagar nossas contas a gente sempre vai passar. Agora, isso daqui, se submeter a isso só para não precisar pagar boleto, tem coisa que é muito pior do que ficar devendo boleto. Tem coisa que é muito pior do que deixar a boleto vencer, que é fazer coisas que fazem você ficar desse jeito aqui, ó, com esse olhar aqui. E aí o que você faz? No momento de total descontrole e desapego, você acaba perdendo sua humanidade e reagindo de uma maneira que você não deveria. E o crime e castigo é sobre isso, sobre as consequências que você tem que arcar e como é que você arca com as consequências daquele passo que você jamais teria dado se alguém não tivesse te humilhado tanto ao ponto de você chegar numa situação tão decadente em que você explode e faz aqui o que esse cara fez. Bom, agora eu preciso dar aula pro Júlio, que eu já estou atrasado. Espero que isso cause reflexões. Leiam esse livro aqui, porque ele realmente vale muito a pena. Por hora é isso, um grande abraço.